Pior coisa que tem, cara, é você querer agir sem visão. Você pode estar motivado sem visão, com dinheiro sem visão, com influência sem visão, você vai quebrar a cara. E com visão, na direção certa, indo para a direção certa, você vai dar a solução para os outros problemas. Seja capital, seja influência, seja contato, seja o que for. Aconteceu assim comigo. E aí, beleza? Bom, quem já empreende sabe que empreender é muitas vezes uma atividade bastante solitária. E não apenas para quem empreende, mas também para quem lidera, para quem é um CEO de uma empresa, um alto executivo, a posição onde ele exerce essa responsabilidade também ele vai estar mais sozinho do que no meio da galera. E não é por acaso que muitas das vezes os empreendedores cometem erros, cometem falhas, porque não existem fórmulas. Essas fórmulas, elas simplesmente não existem roteiros, ou seja, nada daquele modelinho que se viu na escola, na vida real, de fato, é dessa forma que funciona. Então, muitas das vezes, o empreendedor ele fica meio perdido. E razão pela qual, na minha trajetória empreendendo, eu sempre fui um cara que me considerei um caçador de insights, de sacadas, de insights. Eu sempre, quando me deparava com um desses insights, não importa de que fosse, poderia ser no dia a dia, através de um filme que eu estivesse assistindo, ou através de uma experiência prática, cotidiana, eu procurava sempre absorver um ensinamento, um insight, porque daquilo eu recebia inspiração e aquilo me dava direção, me fortalecia ali no meu dia a dia para eu trabalhar motivado e disposto a batalhar nas batalhas do dia a dia do empreendedorismo. Quem já empreendeu ou empreende sabe daquilo que eu estou falando. Quem nunca empreendeu na vida, às vezes fica achando que isso é papo de autoajuda, é porque na realidade esse cara nunca empreendeu. Se o dia que você empreender, você vai ver o que é o mundo real daqueles que acordam cedo todos os dias e todo quinto dia útil tem que pagar salário, aquele salário que alimenta várias famílias, é uma responsabilidade enorme. E essa responsabilidade, muitas das vezes, o empreendedor carrega sozinho, nas suas próprias costas. Como eu te falei, não tem um manual. Então, no dia a dia, durante os desafios, durante um ano, você sempre vai buscar insights. Eu sempre fui uma pessoa que me considerei um caçador de insights. Sempre busquei identificar nessas experiências, às vezes cotidianas, inspiração para eu ter ideias, para eu me inspirar, para eu me renovar, porque você toma pancada, você tem que se inspirar para você renovar. Renovar é tornar-se novo novamente, ou seja, é fundamental para você que está no campo de batalha, ali se superando muitas vezes emocionalmente, você se renovar, porque é daí que vem a sua motivação em meio a situações difíceis, por exemplo. Não é? Então, eu vou contar para vocês aqui uma situação que aconteceu comigo no ano de 2002, ou seja, eu já estava empreendendo há 7 anos com a WhatsApp. Naquela ocasião, a gente devia ter ali cerca de 36 a 38 escolas, no ano de 2002, quando eu resolvi me mudar do Rio de Janeiro para Curitiba. Lá em Curitiba, eu já estava trabalhando num contexto já de crescimento, eu já estava bem com 38 escolas, já morava bem, já tinha um patrimônio bacana, eu tinha 30 anos de idade nessa ocasião, estava muito bem financeiramente, mas eu queria mais, eu queria crescer, e aí a empresa eu senti que chegou ali a 38 escolas e ficou ali patinando sem sair do lugar. Já estava bem, estava ganhando grana, a empresa era lucrativa, mas abaixo da performance que eu gostaria de chegar rápido a 100 escolas, a 200 escolas, e eu sentia que a coisa estava devagar.
E naquela ocasião eu enxerguei, guarde bem essa palavra, eu enxerguei que eu recomeçar de uma cidade como Curitiba, por exemplo, uma cidade que não era o Rio de Janeiro, onde eu sempre morei, e fizesse ali um grande trabalho, eu provaria que eu conseguiria em qualquer cidade recomeçar do zero e fazer algo relevante, e a partir desse exemplo eu inspiraria a rede e a gente cresceria mais, a gente subiria de patamar. Pois bem, me mudei para Curitiba, com carioca mudar para Curitiba, ainda mais no mês de julho, que é inverno. Eu lembro que eu cheguei 6 graus durante o dia, 0 grau de manhã, quase congelei. Foi um bom teste. Eu me mudei, eu, Luciana, Breno, que tinha na ocasião 2 anos de idade, Bernardo, recém-nascido, Benjamin não tinha nascido ainda. Ou seja, eu, Luciana e praticamente 2 bebês chegando numa cidade nova com essa missão, estabelecer um marco de uma nova referência e a partir daí mover o Brasil inteiro. Essa era a minha visão naquele momento. Um cara que estava lá em Curitiba, que se chamava Édio, era um franqueado em Curitiba, estava ali meia boca, não estava com uma produção tão legal. A primeira coisa que eu tinha que fazer é trazer o Édio para o meu lado e falei, Édio, esse é o projeto, vem comigo e vamos avançar. O Édio logo falou, vamos embora, Flávio, estou com você, vamos fazer esse projeto. E aí o que a gente fez antes disso? Nós fomos tirar uma semaninha de férias, fomos juntos para um resort lá no Nordeste do Brasil, em Pernambuco, e a gente resolveu passar ali uma semana descansando, e num belo dia eu estava tirando uma soneca à tarde, coisa raríssima, férias, descansando, saindo ali daquele meu ritmo louco, aquela pegada forte que eu sempre tive. Mas o Édio já conhecia essa pegada e falou, Flávio, já que a gente vai trabalhar muito, vamos dar uma descansada. Primeiro eu falei, Édio, topo, vamos embora dar uma descansada. E um belo dia eu estava tirando uma soneca no quarto e eu tive um sonho. Eu quero contar esse sonho para você. E antes de contar o sonho, eu quero te deixar claro que era só um sonho. Nem nenhuma experiência metafísica, sobrenatural. Quero antes de qualquer coisa, você saiba disso. Mas, como eu falei, sempre como um caçador de insights, situações de cotidiano, que dirá um sonho, que eu vou te contar agora, conseguiu me gerar alguns insights. E esses insights me ajudaram bastante naqueles anos. E eu vou contar para você agora. O sonho era o seguinte, eu estava dirigindo um Fusca. Bom, primeiro não é um pesadelo, tá? Eu estava dirigindo um Fusca bem velho, subindo uma região do Rio de Janeiro chamada Grota Funda. A Grota Funda é que sai ali do Recreio dos Bandeirantes e vai para Campo Grande, Sepitiba, um lugar escuro. Era de madrugada, eu estava dirigindo esse Fusca, subindo a Grota Funda, para chegar lá do outro lado da serra, que era ali em direção a Campo Grande. Um lugar meio perigoso, e o meu carro estávamos apenas eu e Breno, meu filho de 2 anos de idade na ocasião. Hoje ele tem 19 anos, na ocasião 2 anos de idade. Ele sentava no banco de trás e eu dirigia o carro. De repente o carro, deu um pau e pifou o carro. E aí eu paro, assim, num local meio escuro, só debaixo de uma luz, e tinha uma galera ali, assim, meio suspeita, parecia a galera da malandragem ali do Rio de Janeiro. E aí eu saio do carro e vou pedir ajuda para essa galera. Quando eu viro para o carro, eu vejo que está saindo muita fumaça, e a fumaça começa a tomar tudo, e o Breno estava dentro do carro, e eu me dei conta que o carro ia explodir. E eu gritei, Breno, sai do carro, e o Breno tá ali devagarzinho, um bebê de 2 anos de idade, ali deu um pulinho com as 2 pernas do carro e começou a correr, só que o carro explodiu e a fumaça tomou e eu comecei a não enxergar nada, não conseguia enxergar nada, preocupadíssimo, porque eu sabia que se eu não salvasse o Breno naquele momento, meu filho de 2 anos de idade, ele morreria
asfixiado pela fumaça ou queimado pela explosão. E aí, no meio daquele sufoco, eu não conseguia enxergar nada. Eu fiz uma oração e pedi a Deus que Ele me desse um poder. E eu lembro na época do meu sonho, né? Coisa de sonho, né? É engraçado como que o nosso cérebro produz esse tipo de roteiro. Olha que interessante. Eu pedia que eu tivesse um poder de esticar os meus braços como se eu fosse um homem elástico. E eu abraçasse a fumaça e conseguisse encontrar o Breno no meio daquela fumaça. Se eu conseguisse ali esticar os dois braços, abraçar a fumaça, eu acharia o Breno e salvaria ele. Na minha visão, o meu pedido foi o seguinte, na minha oração foi que eu tivesse esse poder de salvar o Breno. E aí, cara, eu ouvi uma voz do além, falando assim, bem forte, me dando uma orientação clara, assim, abaixa. Me mandou um abaixa. E aí imediatamente eu deitei no chão e abaixei. E quando eu deitei no chão, eu vi que entre o chão e a fumaça tinha um espaço que não tinha fumaça, tinha um espaço e através daquele espaço eu conseguia ver as perninhas do Breno correndo. E logo assim que eu vi as perninhas do Breno correndo, eu fui lá correndo e abracei e salvei o Breno. Eu lembro que eu abraçava o Breno assim, não é? E eu conseguia salvar o Breno. E aquela mesma voz forte que falou abaixa para mim, me falou uma frase. E a frase é a seguinte: visão vale mais do que poder. E aí eu acordei. Muito bem. Eu acordei ali meio com o coração acelerado, no meio desse roteiro de suspense e ação que eu acabei de contar para você, e com aquela frase martelando na minha cabeça: visão vale mais do que poder. Aliás, quem viu antes aqui do Close Friends, foi a última frase que eu postei: visão vale mais que poder. E eu fiquei pensativo pra caramba, refletindo sobre aquele. Eu falei, cara, tem insight aqui que eu vou voltar inspirado aqui nessa nova fase, que era uma fase muito importante. Eu estava mudando de cidade, tinha 38 filiais na minha empresa, 38 endereços, já tínhamos ali mais de 1.000 funcionários, 1.200 funcionários talvez, trabalhando na rede. Eu era proprietário de todas aquelas escolas, isso com 30 anos de idade, e eu querendo passar de nível. E naquele momento que antecedia o início daquela fase, eu fiquei pensando no visão vale mais do que poder. No primeiro lugar, na história, no roteiro do sonho, antes de eu ouvir o desfecho, que era visão vale mais do que poder, e antes de eu ter achado o Breno, quando eu olhei para aquela fresta entre o chão e a fumaça, eu vi os pezinhos dele, eu achei, a voz falou a palavra abaixa. O que isso significa na minha avaliação? A condição para que você tenha visão é que você tenha humildade, que você abaixe. Se você não abaixar, você vai continuar enxergando a fumaça na tua frente. A condição para que você enxergue é que você abaixe. Às vezes você está relutando, você está se achando o cara. Que não confunda autoconfiança com presunção. Se você não tiver a capacidade de ter a humildade não é autodesvalorização. Humildade não é você se desvalorizar. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Não, fulano é muito humilde. Humildade significa você enxergar a sua própria realidade. Se colocar numa condição de aluno para você aprender. Você só aprende algo se você estiver na cadeira de aluno. Tem muito aluno que não senta na cadeira de aluno. Ele se coloca como se fosse o professor, como se fosse o cara. Isso aqui eu já sei, não é bem assim.
e você só vai enxergar quando você abaixar. E eu abaixei. E a voz vem: visão vale mais do que poder. Perceba que no sonho eu pedi poder. Qual era o poder que eu queria? O poder do homem elástico. Podia ser da visão além do alcance, podia ser o poder do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, do Super-Homem. Não, eu pedi no meu roteiro aqui, no meu sonho, tá, cara? O sonho é meu, não se mete do meu sonho. Eu queria ser o Homem Elástico, porque eu esticaria meus braços e salvaria meu filho. Quando eu pedi poder, a voz falou: abaixa. Eu abaixei, eu enxerguei e veio a lição: visão vale mais do que poder. Ou seja, eu ter enxergado valeu mais do que aquele poder de homem elástico que eu tinha. Só que poder pode ser muitas coisas. Poder pode ser dinheiro, pode ser grana, poder econômico, não é? Pode ser poder de conhecimento acadêmico, pode ser poder de networking, pode ser poder do seu sobrenome, da sua família, pode ser poder do seu influência política. E a realidade é o seguinte: eu era um Silva, sem networking, sem dinheiro, sem influência, sem sobrenome. Porém, visão valia mais do que poder. E naquela nova fase que eu estava indo para Curitiba, eu sabia que para eu chegar onde eu chegaria, eu precisaria de uma nova visão, de uma nova inspiração. E eu me enchi de convicção e enxergando. Falei, cara, eu tenho aqui algo muito valioso. Visão vale mais do que poder. Porque às vezes a gente quer poder. Né? O poder é um atalho. A visão não. A visão é aquilo que faz eu conseguir o que quiser e na hora que eu quiser e quantas vezes eu quiser. Esse é o poder. Esse é o maior de todos os poderes. É a visão. Então essa visão de pensar fora da caixa, de enxergar um novo modelo de negócios, não é? De ter uma percepção de gestão de ser humano, de formação de pessoas, né? Até mesmo de estar presente na rede social, já com tanta influência e tanto impacto como eu estou, já há 9 anos nesse processo, pioneiro aqui falando sobre empreendedorismo, incentivando as pessoas, certo? Ou seja, a visão de comprar, de vender, de recomprar, de expandir, de reverter. Não é? Eu recomprei uma empresa que não estava bem quando eu recomprei. Hoje está bombando, abrindo dezenas e dezenas de filiais por ano, crescendo pra caramba, bombando. Em breve vamos fazer o nosso IPO, pode escrever, em breve vamos fazer. Estamos crescendo mais de 50% esse ano de novo. Isso é o quê? É resultado de visão. Até porque, para pensar comigo, eu estou aqui nos Estados Unidos. Quem executa o trabalho são os meus executivos no Brasil. Eu dou para eles o quê? A visão. Porque visão vale mais do que poder. Como é que eu traduzo isso para você, para eu encerrar nosso papo aqui de hoje? Busca aprimorar a tua visão. Quando eu compartilho meus pensamentos, minhas ideias, minhas respostas que eu dou aqui para você, o cara insiste em perguntar: você tem arte, você tem avião? Eu falo, cara, ter é irrelevante. Eu faço gestão de ativos, não gestão de bens. O que é isso? Isso é uma visão. O dia que eu fui trabalhar numa empresa e quiseram me registrar numa CLT, eu falei, cara, vou ter um monte de desconto, vou pagar uma previdência que eu nunca vou usar, vou pagar um hospital público que eu nunca vou usar. Eu quero saber de CLT. Um exemplo, eu registro todos os meus funcionários porque essa é a lei, mas eu não quis isso para mim. Isso é uma questão de visão. A visão faz você nadar contra a correnteza, faz você ir contra a boiada, faz você ir contra o fluxo, faz as pessoas te acharem maluco porque você está indo por outro lugar, porque você tem uma outra visão. Porque muitas das vezes as pessoas não têm a visão, elas simplesmente seguem o gado, seguem a manada, seguem a boiada. Porque ela é muito mais fácil, às vezes, e cômodo para ela seguir a boiada do que ela pensar, do que ela querer ter uma visão diferente. Eu posso te afirmar que mesmo que você não tenha a visão, se você tiver a visão, mesmo que você não tenha o capital ou o conhecimento, você vai dar um jeito, porque a visão vai fazer você dar uma solução. Você vai arrumar um sócio, você vai apresentar a
ideia, o cara vai se apaixonar pela sua visão, ele vai se apaixonar pelo seu projeto. Por quê? Porque você tem visão. E aí você parte para agir com visão. Pior coisa que tem, cara, é você querer agir sem visão. Você pode estar motivado sem visão, com dinheiro sem visão, com influência sem visão, você vai quebrar a cara. E com visão, na direção certa, indo para a direção certa, você vai dar a solução para os outros problemas. Seja capital, seja influência, seja contato, seja o que for. Aconteceu assim comigo e até hoje acontece, porque eu guardei essa frase para mim. Visão vale mais do que poder. Vale para mim, eu tenho certeza que vale para você também. Valeu?